Bom dia, galera, boa tarde, boa noite, independente do horário que você for ver esse vídeo aí, tá? Eu queria mandar um grande abraço, tá? A todos que estão curtindo meu vídeo, aqueles que vêm sempre no meu canal, né? Dar a sua opinião, negativa ou positiva, isso não importa, né? O importante é que as pessoas estão conhecendo o meu trabalho, estão vendo os vídeos, estão participando, né? E isso é muito bom para o crescimento do canal, assim para o crescimento da ciência também, né? Porque isso vai ajudando a desmistificar uma série de idiotices, né? Criadas e compartilhadas por crentes, né? Em toda a Terra. Eu só queria, antes de começar a falar aqui, que vocês começassem também, não só a visualizarem apenas o vídeo, mas curtirem também, tá, galera? Não esqueçam de sempre curtir o vídeo. É muito importante isso para o canal, tá? Para que o canal possa crescer também, né? E o YouTube possa saber que as pessoas estão gostando do conteúdo. Tá ok? Então um forte abraço aí a todos e vamos lá, galera. Seguinte, hoje eu gostaria de falar sobre algo que eu vejo assim, infelizmente eu vejo hoje em dia, né? O que acontece que é o seguinte: crente é a raça de gente mais desonesta que existe na Terra. Então o que acontece? A ciência, quando começa a lidar com fatos e a ciência quando começa a compartilhar esses fatos, de imediato, o crente vai lá e nega esses fatos. Nega até a morte. E eles juram pelo Deus que eles acreditam que essas coisas que os cientistas falam nada tem a ver com a realidade, porque isso não pode ser assim, porque a Bíblia fala o contrário, né? A gente, quando estuda história aí do cristianismo, a gente vai saber até sobre as pessoas que foram mortas, né, pelo cristianismo, né? Inclusive cientistas, né? Porque eles na época descobriam coisas factuais, só que naquela época as pessoas não entendiam que aquilo ali era um fato, né? Por quê? Porque como a Bíblia relata tudo ao contrário, né? A Bíblia está sempre relatando ali, né, que a Terra é o primeiro corpo celeste que foi criado por Deus. E hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? A Terra só tem cerca de 4 bilhões de anos, né? Existem estrelas por aí 9 bilhões de anos mais antigas, né, mais velhas do que a própria Terra. Então, um livro que já começa com uma mentira, né, tipo Gênesis 1:1. No início criou Deus os céus e a terra. No início, ou seja, na mitologia judaica cristã, né, esse Deus aí, ele primeiramente criou a terra. Só no quarto dia que ele criou o sol e essas baboseiras todas. E isso foi levado ao pé da letra, né? Sempre foi levado ao pé da letra por cristãos ignorantes, né? Idiotas, burros, né? Do qual eles preferem deixar a realidade de lado para continuar acreditando numa mitologia, né? Então veja bem, na Idade Média, quando os primeiros cientistas, né, começaram a pesquisar realmente, né, os céus e ver que isso não batia com a realidade, né? Do contrário, né? O planeta Terra, ele além de ser um corpo celeste novíssimo, né, ele também não é o centro do universo, né? Ele é apenas um pedaço de rocha, como mais 8, 9 pedaços de rochas que circundam a nossa estrela mais próxima, que no caso é o Sol, né? Então, os clérigos da época, né, os líderes religiosos da época acharam essas descobertas, né, um absurdo. E por isso queimavam cientistas, exterminavam, matavam, assassinavam, faziam represálias contra esses cientistas. Todo mundo que estuda história sabe esse lado sombrio do cristianismo, né? E o que acontece? Então, de primeiro é assim, eles negam uma realidade. A partir do momento que essa realidade vir da ciência, em primeiro lugar eles negam. Eles negam a evolução, eles negam tudo, eles negam a origem do universo, né? Eles negam tudo. Só que o que está começando a acontecer agora é uma nova safra de cristãos desonestos. Sim, existe uma nova safra de cristãos desonestos. Essa nova safra de cristãos desonestos, por elas agora, em pleno século XXI, né, elas não podem mais, hoje em dia, negar a evolução. A evolução é um fato, né? Então, agora esses cristãos aí, né, desonestos, o que eles querem fazer? Como eles já não podem mais negar a evolução, eles querem pegar a crença deles e misturar com a evolução.
Agora, aqueles lá que falavam que a evolução não existe, a evolução é uma mentira, e tal, agora eles aceitam a evolução sim. Só que eles começam agora a tentar colocar na cabeça das ovelhinhas, que é o seguinte, esse Deus aí que eles acreditam, que é o Deus lá criado pelos hebreus, né? Que esse Deus aí é que fez os animais para evoluírem. Olha isso, olha onde chega a desonestidade cristã, né? Ou seja, o cristão é aquele cara que pensa assim, porra, eu não posso estar enganado esse tempo todo, não, eu não posso. Então, qualquer ideia que vir ser contra o livro que eu acredito, eu vou usar um malabarismo hermenêutico, né, para tentar justificar que essas novas descobertas já estavam inseridas na Bíblia, né, só não foram ainda bem argumentadas e não foram ainda bem interpretadas. Ou seja, eles querem agora, né, de uma forma totalmente desonesta, querer fazer com que a evolução, algo que hoje em dia é um fato, é uma coisa que foi criada pelo próprio Deus lá que eles acreditam, né? Agora eles deixaram de duvidar da evolução, né? E agora eles começaram a aceitar, porém eles aceitam desde que a evolução não seja algo que aconteça naturalmente, pelas próprias forças da natureza. Não, agora eles querem impor que essas mudanças genéticas, né, elas são orquestradas pelo Deus lá que eles acreditam. Olha a desonestidade, ou seja, outrora negavam. Quando eles começam a perceber que não tem mais como negar a evolução, porque a evolução é um fato, inclusive, eu não sei se você sabe disso, ô ovelhinha, quando querem se testar alguma fórmula, algum medicamento, tá? Eles testam esses medicamentos em macacos, sim. Por quê? Porque a proporção de DNA, né, que existe no macaco, cerca de 98,5 percentual, igual ao nosso gene, igual ao nosso DNA. Eu não sei se você sabe disso, tá, ovelhinhas? Eles não testam essas drogas em barros. Então, fica a dica. Tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, o que esses desonestos eles estão fazendo agora? Né? Tentando juntar a evolução das espécies, né? Como se fosse ali o Deus lá, e não pode ser outro Deus, não. O Deus bramado dos hindus não tem nada a ver com isso, não, os outros deuses não, tem que ser justamente, coincidentemente, só o Deus que eles acreditam que interfere nessa evolução. Eles são tão desonestos que, tipo assim, a própria Bíblia, olha só, chega a ser até um paradoxo, né? A própria Bíblia não dá respaldo para as mentiras que eles pregam, né? A própria Bíblia não dá respaldo. Quando você se reporta lá ao livro de Gênesis, né? Se você ler em Gênesis do versículo 18 mais ou menos ali, até o versículo 30, versículo 31, você vai ver que é o seguinte, ali vai mostrar como se fosse o mito da criação judaica, né? Em toda essa parte aqui, que está falando sobre esse suposto Deus aí criando os animais ali, afirma categoricamente que ele está fazendo cada animal devido à sua própria espécie. Em nenhum momento ali, Deus dá uma ordem assim, então vocês vão crescer e evoluírem. Não existe evolução. A Bíblia, não existe evolução na Bíblia. Você pode ler a Bíblia aqui, de Gênesis a Apocalipse. Não existe o termo evolução. Na mitologia judaica, Deus fez os animais do jeito que eles são até hoje. Então você, crente desonesto, não adianta você vir com suas falácias estúpidas tentando colocar que Deus está por trás da evolução. Não está por trás da evolução. Eu vou te provar isso dentro da própria Bíblia para você aprender e ver que mesmo as suas desculpas idiotas, as suas desculpas esfarrapadas, as suas desculpas criadas para estar sempre ali, ó, amamentando ali o seu ego idiota, nem a Bíblia dá respaldo para as suas desculpas desonestas, esfarrapadas e totalmente idiotas. Sabe quem você engana com essas desculpas? Só as ovelhinhas idiotas também. Pessoas racionais você não engana. Eu sei que você ganha rios de dinheiro, porque nem você mesmo aí, que é um biólogo, né? Nem você mesmo acredita nisso. Só que você ganha rios de dinheiro para continuar levando essa mentira adiante, né, seu desonesto? Então vamos lá. Olha só, a Bíblia, as pessoas que têm ali por trás ali todo esse
esse arcabouço bíblico, né, eles são tão desonestos, né, os próprios editores da Bíblia são tão desonestos que outrora, quando não se tinha plena certeza, né, que a Terra era um globo, né, que a Terra era de forma esférica, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, né, esférica, ou seja, o que é uma coisa esférica? Tipo de uma pizza, um disco, é algo... Desculpa. O que é algo que tem forma circular? Coisas que têm essa forma circular, elas parecem um disco, né? Uma pizza, um disco, elas têm forma circular, não esférica. O que possui forma esférica é globo mesmo, bola, né? Tudo que é esférico compõe a esfericidade da Terra. Só que a própria Bíblia, se você pegar uma Bíblia antiga, não uma Bíblia moderna, tá? Para você ver só como que eles mudam tudo. Conforme a ciência vai avançando, né? Eles são obrigados a ir mudando ali a Bíblia, né? Para você ver que, olha só, não é palavra de Deus alguma ali, né? Se a Bíblia fosse a palavra de um Deus, ela jamais poderia ser modificada. Uma só letra, um só pingo, uma só vírgula ali poderia ser modificada. Se vocês pegarem suas Bíblias antigas e irem no capítulo o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, olha o que vai estar escrito nas Bíblias antigas, quando ainda não se tinha certeza, né, plausível, de que a Terra era um globo. Olha o que estava escrito. Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da Terra. Sim, o círculo da Terra. Porque as pessoas que escreveram a Bíblia, por elas colocarem apenas seus achismos pessoais, por elas jamais terem sido inspiradas, né, por um suposto criador, elas achavam que a Terra tinha esse formato circular, né, como se fosse um disco, né, uma pizza. Porém, depois da descoberta, né, graças à ciência, né, depois da descoberta que o globo, né, a Terra é realmente um globo, e ela não é chata, ela não é plana, chato é você que ainda diz que a Terra é plana, o que as edições, né, os editores bíblicos tiveram que fazer agora? Mudar Isaías 40, 22. Agora, se vocês forem lá, vocês não vão mais encontrar o termo círculo da Terra. Vocês vão encontrar agora globo da Terra. Olha o grau de desonestidade, né? Conforme a ciência vai avançando e vai descobrindo coisas novas, os editores bíblicos, eles vão lá também ali, ó, mudando o que estava. Então a palavra de Deus, que era, né, fidedigna, deixou de ser a palavra de Deus. Agora vai depender do que a ciência descobre para a palavra do Senhor poder ser ali, ó, modificada, corrigida. Eu até dou risada quando eu vejo lá nas obras, né, das Bíblias, né, corrigida e atualizada. Olha aí, hein? O homem corrigindo a palavra de Deus. Cara, é muito idiota, é muito idiotismo, cara, é muito idiotismo. Então o que acontece agora é o seguinte, como eu já provei aqui, né, a Bíblia está toda hora sendo modificada, toda hora está sendo modificada. Conforme a ciência vai avançando aí, né, a Bíblia vai se modificando. Então ela deixa de ser a palavra fidedigna de um Deus e começa a ser o quê? A palavra com respaldo científico. Porque a ciência é exata, a sua crença não. Sua crença é só uma mitologia idiota, da qual você teme em querer enxergar, e você fica vivendo esse mundinho de ilusões. Agora aqui, eu vou deixar provado aqui, que realmente a própria Bíblia, ela desmente todas essas falácias desses novos crentes. Esses novos crentes que agora, sim, né, eles acreditam na evolução, porém, eles querem que a evolução seja manifestada através de uma varinha ali, é como se fosse Deus ali fazendo as espécies evoluírem, não é? O desonesto, o mentiroso, hipócrita, safado, isso, você que defende essa merda desse livro, vai no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, por favor, tá? Abre aí a palavra que você diz que é a palavra verdadeira de um Deus, né? Abra ela aí. Tá escrito o seguinte, ó. Sei que tudo, não são algumas coisas, não. Se fosse alguma coisa, eu estaria relatando aqui, sei que algumas coisas, não, está usando o termo tudo. Sei que tudo o que Deus faz,
permanece para sempre. Permanece, tudo que Deus faz permanece para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada pode se tirar. Agora, o desonesto, você aí que está querendo colocar agora aí a evolução aí, né, dentro da sua crença maldita, se você acredita na evolução, né, você sabe muito bem sobre várias, milhares espécies que foram extintas, né? Então você tem também que admitir, sim, realmente, várias espécies já foram extintas. Inclusive, eu vou deixar aqui depois, na descrição, links, tá, de artigos que vão mostrar, né, algumas dessas espécies que já foram extintas, tá? No mundo todo, tá? Não só no Brasil, mas como no mundo todo. Vou deixar também aqui link de artigos que provam o quanto geneticamente o homem já mudou várias espécies também. Você mesmo aí deve ter na sua casa um tipo de cão, uma raça de cão que não existia. Essa raça não foi criada pelo seu deusinho, tá? Foi modificada geneticamente pelo próprio homem. Então, olha só, se milhares de espécies já foram extintas, olha isso, então elas não existem mais. Então, quando você vai lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, e lê isso, ó, sei que tudo o que Deus faz permanece para sempre, é óbvio que isso aqui é uma mentira. Porque se tudo que esse deusinho aqui fizesse permanecesse para sempre, você não ia jamais poder ter lido um artigo que prova cientificamente que várias espécies já não existem mais. Milhares de espécies já foram extintas. Então, quando você quer usar a sua crença, né, de merda, sua crença é uma crença de merda, Quando você quer usar a sua crença de merda para justificar a evolução, para justificar o porquê que várias espécies já foram até extintas, nem o teu livrinho idiota te dá respaldo para isso. Ou seja, para você ser desonesto, você está por conta própria. Nem a Bíblia, cara, te dá respaldo para você ser desonesto. Porque a própria Bíblia está falando aqui, ó, categoricamente, que tudo que Deus faz permanece para sempre. Se permanece para sempre, e isso fosse uma verdade, nenhuma espécie jamais seria extinta. Jamais. Jamais. Então quem está mentindo aqui? Ambos, né? A Bíblia está mentindo, porque isso aqui é óbvio. Quando você vai comparar com a realidade, né? Se isso fosse verdade, nenhuma espécie jamais poderia ter sido extinta. E você também está mentindo. Porque quando você quer pegar a evolução e fazer com que ela fique intrínseca com a sua crença, você também vai estar sendo um babaca. Porque nem o teu livrinho de merda consegue dar respaldo para as tuas mentiras. Você é simplesmente um idiota. Sim, você é um idiota. E detalhe, sabe quando eu falo aqui dos animais geneticamente que foram mudados pelo homem aqui? Então, se esse livrinho aqui fosse um livro de verdade, se esse livrinho aqui fosse um livro que só falasse a realidade, o humano jamais poderia mudar geneticamente as formas de vida, porque o próprio livro também fala o seguinte: todas as coisas que foram criadas por Deus permanecerão para sempre e nada se pode acrescentar. E a isso nada também se pode tirar, ou seja, acrescentar. Quando você cria vamos supor, tem várias espécies de cães aí que não existiam antigamente, existem graças ao homem. Então o homem está o quê? Acrescentando outros tipos de vida na Terra. Se a Bíblia fosse um livro que carregasse ali verdades absolutas, isso aqui jamais ia poder estar escrito na Bíblia. Como que um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, inclusive o futuro, se ele existisse de fato, ele saberia que, no decorrer do tempo, o homem iria sim acrescentar a sua criação. O homem iria modificar o DNA dos animais, criando novas espécies. E um Deus onisciente, caso soubesse disso, jamais iria inspirar um escriba a escrever que sei que tudo que Deus faz permanece para sempre. A isso nada pode acrescentar, ou seja, tudo que ele faz não pode acrescentar. Se ele tivesse feito o cão, né? Se ele tivesse feito o cachorro, nenhum homem poderia acrescentar outras espécies de cães.
Porque está escrito aqui que nada pode se acrescentar a tudo que ele faz. Então, você vai ter agora que engolir a seco que nem a Bíblia te dá respaldo para as tuas desonestidades. Então você, antes de abrir sua boca com esse bafo de ovelha, né, você deveria pelo menos ser honesto. Porque não é possível que para você manter a sua fé intacta, você tenha que ser desonesto, você tenha que mentir descaradamente. Sabe o que você prova com isso? Que sim, verdadeiramente, para você manter a sua crença, você tem que ser um mentiroso, um desonesto. Porque você sabe que a partir do momento que você parar de criar desculpas idiotas, desculpas esfarrapadas, a sua crença, vai ralo abaixo. E tudo que você acreditava lá, você está começando a enxergar agora que talvez há sim problemas com essa crença. Que não pode ser. Como é que pode? Você quer colocar suas crenças no meio da evolução das espécies. E nem o teu livrinho imundo e nojento te dá respaldo para isso. Ou seja, o próprio livro te proíbe de mentir. O próprio livro te proíbe de criar falácias estúpidas, da qual, não, é Deus que está ali, gerenciando a evolução. Não, Deus não gerencia evolução nenhuma. Deus teria que primeiramente existir para gerenciar alguma coisa. E isso é fato, ele não existe. É só a tua crença imbecil e insana, seu idiota. Então para de mentir, para de criar desculpas esdrúxulas, desculpas idiotas. Você só está se auto-enganando. Você não está enganando pessoas racionais, pessoas que conhecem realmente o livro. Não, você pode enganar pessoas que não conhecem o livro. Essas pessoas sim, elas são passíveis de serem enganadas, né? Ainda mais num país onde não se investe em educação, né? Um país onde tem 10 igrejas numa mesma quadra e não existe uma escola, aí é fácil, tá bom? Então para de ser desonesto, cara. Você só está provando que você tem que mentir mesmo, mentir. Eu tenho que ser um mentiroso para provar que a minha crença é real. Olha que estúpido isso, cara. Querer fazer com que a evolução e a tua crença estejam intrínseca ali. Cara, para. É melhor, seria até melhor que você fosse aquele tipo de crente lá outrora, sabe? Que não, eu não acredito na evolução e acabou. É menos desonesto ainda do que você querer pegar agora a evolução, uma vez que você já sabe que agora você já não pode mais negar. Quando a gente vai fazer testes com vacina, a gente vai fazer testes em macacos. A gente não faz testes em pedaço de barro, né, ô ignorante? Então, pelo menos se você fosse lá o crentóide de outrora lá, que não acreditava na evolução, você até poderia não usar de tanta desonestidade, mas, cara, é idiota o que você faz. É idiota. A própria Bíblia não te dá respaldo. Tá bom? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui hoje, provando, dentro da própria Bíblia. Por isso que o nome do canal é esse, Desmontando os Mitos. É o que eu sempre faço. Por ter conhecimento da Bíblia, eu vou estar sempre pegando a Bíblia para desmentir as próprias desculpas criadas por cristãos desonestos. Tá ok? Gente, olha, eu gostaria de mandar um abraço a todos aí, tá? Eu não poderia encerrar o vídeo antes de mandar um abraço a todos que estão aí curtindo o vídeo, que compartilham o meu vídeo, que vão lá e dão sim seus comentários, deixem seus comentários no vídeo, tá ok? Um abração a todos. Eu não vou mais estender o vídeo, porque eu não quero fazer vídeos acima de 30 minutos. E já se foram 24 minutos praticamente de vídeo, tá? Eu só peço com muito carinho que vocês façam uma grande reflexão sobre isso. Vão lá, abram suas Bíblias, tá? Vai estar lá escrito sim, o que eu coloquei aqui, deixei aqui. Se vocês quiserem também, vocês podem fazer uma consulta rápida, né? Vocês podem colocar lá, fazer uma consulta rápida, até mesmo no Google, né? Vocês podem colocar, digitar no próprio Google, né? Apenas digite Eclesiastes 3:14, tá? Vai estar escrito justamente isso que eu estou afirmando aqui para vocês, tá ok? Provando que a Bíblia não dá respaldo para as mentiras criadas pelos próprios cristãos quando eles querem fazer essa simulação de evolucionismo com suas crenças bizarras e idiotas, tá ok? Bom, um beijo a todos, um abraço a todos, olha, fui!